seja muito bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica do Pré-Universitário da Universidade Católica de Pernambuco. Meu nome é Letícia e eu estou sob orientação do professor Edson. Então, vamos lá. E como conclusão desse terceiro módulo, eu trouxe algumas questões de variadas edições do Enem para responder juntinho aqui com você. A primeira é essa do Enem 2010, que diz o seguinte: a curcumina, substância encontrada do pó amarelo alaranjado extraído da raiz da curcuma ou açafrão da Índia, quase que não sai, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Alzheimer e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. E aí ele traz a estrutura da curcumina e ele faz a seguinte pergunta: na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Não sei vocês, mas só de olhar assim eu já iria destacar, algumas funções, tá de cara. E essa questão já seria resolvida em segundos, Aqui a gente sabe que é um éter. E quando a gente vê uma hidroxila ligada a um anel aromático, a gente já sabe que é um fenol. E aí eu já marcaria de cara a letra B. Um cuidado que eu quero chamar a atenção é aqui, ó. Deixa eu até trocar a cor da canetinha. É nesse carbono aqui que você poderia, talvez, falar que isso era uma cetona, mas tem que ter muito cuidado, porque vocês lembram que cetona é o carbono fazendo a ligação dupla com o oxigênio, mas o carbono tem que estar entre ligações simples. E aqui já seria quebrado. Aqui também vocês poderiam, sei lá, pensar que era um álcool, talvez, mas álcool tá ligação simples também. Então, cuidado, nessas casquinhas de banana, porque isso facilmente você erraria. Talvez trocar o éter por esta. É ter cuidado realmente nessas besteirinhas, porque essas besteirinhas que fazem a gente errar. Seguindo com as questões, nós vamos ter essa agora, do Enem 2012, que diz o seguinte: a produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual, sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. E aí, os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. E aí ele traz aqui a estrutura, dos dois biopesticidas e faz a seguinte pergunta: identifique as funções presentes simultaneamente nas estruturas de cada um. E aí agora eu vou vir com a minha canetinha, selecionando o que eu vejo de cara. Aqui eu tenho uma ligação simples e uma dupla ligada ao oxigênio bem no meio. Que isso aqui é uma função orgânica chamada, isso mesmo, cetona. Tudo que não tem cetona eu já iria excluir de cara, Mas vamos avaliar a de baixo, porque talvez possa estar errada. E aí a de baixo eu consigo observar o quê? Eu consigo observar uma hidroxila aqui. Consigo observar outra cetona aqui, ó, que talvez poderia ser um álcool, Aqui, ó, eu consigo observar um éster, C dupla O e um radical. E aí agora, para decidir qual realmente é a minha resposta, sim, aqui a gente poderia dizer que talvez fosse um éster ou que fosse, sei lá, uma acetona ou então ácido carboxílico, porém, a gente tem que lembrar que esses tracinhos aqui, ó, deixa eu mudar a canetinha, esses tracinhos aqui é porque ele tá ligado diretamente a esse carbono aqui e depois ele vem ligando aqui ao oxigênio. Então, não poderia ser nenhuma função das que estão aqui, porque eu não tenho a ligação com o carbono, beleza? O que me faz pensar ainda mais que a alternativa certa seria
a letra B, cetona e éster, já que configura, né, perfeitamente com cada estrutura. Aqui eu consigo observar a cetona e aqui eu consigo observar o meu éster. E aí, verificando, realmente, né, deixa eu só apagar aqui, realmente a minha alternativa correta seria cetona e éster. Cuidado novamente com casquinhas de banana, para não se confundir. Olha direitinho, analisa, faz relação também com as alternativas, é uma ótima dica. Continuando com as questões, né, nós temos essa do Enem 2014, que é muito verdadeira, né, porque começa falando o seguinte: você já ouviu essa frase, com certeza todo mundo já ouviu, rolou uma química entre nós. O amor, ele é frequentemente associado a um fenômeno mágico ou espiritual, porém, existe a atuação de alguns compostos em nosso corpo. Como eu sempre digo, né, a química está em absolutamente tudo, inclusive no amor. E ele continua o texto falando o seguinte: que provocam sensações quando estamos perto da pessoa amada, como o coração acelerado e o aumento da frequência respiratória. Essas sensações são transmitidas por neurotransmissores, tais como adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, dopamina e serotoninas. E aí ele traz a cadeia carbônica, né, de cada uma, a estrutura, e ele faz a seguinte pergunta: os neurotransmissores citados possuem grupo funcional característico da função. Ele quer saber, em cada um, o que é característico em cada um, o que cada um tem parecido com o outro, qual grupo funcional é semelhante em um do outro, está presente em todos. E aí vamos avaliar um por um. Aqui eu tenho uma hidroxila, talvez eu pudesse chamar de, você, né, chamasse de fenol, mas não é um fenol. Podia até ser considerado, mas não é. Aqui, nesse caso aqui, se não tivesse esse resto da estrutura, né, se isso aqui eu cortasse aqui, eu excluísse isso aqui, eu poderia chamar talvez de 1,2-hidroxibenzeno, entendeu? Mas vocês vão aprender isso mais na frente. Aqui eu tenho mais uma hidroxila. Aqui eu já não tenho hidroxila, então o álcool seria cortado, né? Porque isso aqui é sim um álcool, mas ele seria cortado a partir daí porque nem todas têm, né? A feniletilamina não tem, feniletilamina não tem. E aí eu já cortaria o álcool da minha listinha. Vamos observar o segundo composto, que seria essa minha amina. Eita, o vermelho não combinou muito, né? Ficou muito escuro. A minha amina. Eu tenho a amina no primeiro, eu tenho a amina no segundo, né? Uma amina aqui secundária, uma amina primária, outra amina primária, outra amina secundária e outra amina primária. Pela nomenclatura, é um jeito muito fácil de saber, né? Pela nomenclatura, todas terminam com alina ou com mina. E geralmente, né, compostos que terminam com esse sufixo, chamamos de aminas. Então, quando a gente percebeu que não pode ser o álcool, né, porque essa daqui não tem, a gente já ia cortar álcool. Não tem éster, então, né, não tem nem dupla ligação com um oxigênio. Não pode ser cetona, porque também não tem uma dupla, e nem pode ser um ácido carboxílico. Até poderia ser, porém, não pode, porque não tem aqui a dupla e tal. E aí a única que sobraria é a minha amina, que de fato é a característica em todos, né, neurotransmissores.